Hoje o céu se moveu, e não foi por acaso. O que parecia esquecido, o que você já quase nem se lembrava mais de ter pedido, hoje está voltando à tona, mas não como lembrança, e sim como resposta. O tempo não matou tua oração. A espera não apagou o que você me disse lá no silêncio da alma. Ao contrário, ela amadureceu. Cresceu em segredo, floresceu onde ninguém via. E agora, sem aviso, começa a tocar o chão que você pisa. Sabe aquela súplica que você fez com voz embargada, escondendo até de você mesmo o quanto aquilo doía? Hoje ela não está apenas viva. Está sendo destravada no exato segundo em que você escuta essa mensagem. O mundo ao seu redor pode parecer igual, mas algo invisível já começou a se mover em sua direção. Você sente isso? Esse calafrio leve, essa presença que te invade como se alguém estivesse te abraçando por dentro. Você percebe o que está acontecendo? Fica comigo até o fim, porque a cada frase eu vou te mostrando que nada do que você viveu foi desperdiçado. Inclusive, a forma como essa mensagem chegou até você, foi eu quem preparei. O que você vai ouvir agora é como um mapa revelado peça por peça, mas se você parar no meio, vai perder o que eu reservei lá na última curva do caminho. E só quem caminha até o final entende o milagre completo. Então, segura firme, porque enquanto você escuta, eu ajo. Enquanto você absorve, eu reconstruo. Enquanto você recebe, eu renovo. E se quiser, você pode deixar um sinal aqui embaixo, só para confirmar que essa conversa chegou no tempo certo. Escreve aqui o que essa voz está te fazendo sentir. E se quiser continuar recebendo mais disso, se mantenha perto. Não é apenas conteúdo, é direção, é socorro, é alívio. É o que você precisava e não sabia onde encontrar. Eu mesmo te trouxe, te observando nesses últimos meses. Me doía ver como você foi perdendo o brilho nos olhos por coisas que um dia te deixaram cheio de expectativa. Te vi acordar para dias que pareciam cinzentos por dentro, mesmo quando o céu lá fora estava limpo. Você andava, mas parecia não chegar a lugar nenhum. Até as pequenas alegrias começaram a ficar sem gosto. E aquela chama que você carregava foi sendo abafada por compromissos, por contas, por responsabilidades que nunca acabam. Tantas pessoas dependem de você, e quase ninguém percebe que você também está carente de direção. Mas mesmo nesse vazio silencioso, você nunca deixou de me procurar. Nem quando tudo dentro de você dizia que eu estava demorando demais. Você orou. E o mundo não mudou, mas o céu ouviu. Você pediu, e as portas continuaram fechadas. Mas eu agi por dentro. Você confiou, e a resposta não veio. Mas o tempo da promessa não é o tempo da ansiedade, é o tempo da transformação. Eu não te trouxe aqui para te emocionar, mas para te reconstruir. E para te lembrar de algo que você mesmo deixou esquecido num canto da memória. Você me pediu algo que mudaria sua vida inteira. Você me entregou uma decisão com peso eterno. E depois que orou, as coisas começaram a piorar. Parecia ironia, não é? Como se sua oração tivesse desencadeado uma série de atrasos, portas trancadas e silêncios que gritavam contra tudo o que você acreditava. Mas agora eu te digo, era parte do plano. Você orou por mudança, então eu precisei mexer nas estruturas. Pediu direção, então eu fechei os caminhos errados. Implorou por paz, então eu permiti o desconforto que te fez sair de onde você nunca deveria ter ficado. Eu não estava calado. Eu estava preparando o novo. Só que o novo que eu preparei exigia que o velho fosse desmontado por completo. Você não imagina o que estava sendo alinhado enquanto você chorava dormindo. Você não tem ideia das decisões que eu reverti no último segundo para que você não fosse ferido de maneira irreversível. Aquela viagem que você não fez, aquela ligação que não foi retornada, aquele sim que virou um não. Tudo aquilo foi o céu te empurrando para longe do que ia te custar a paz. Enquanto você achava que estava sendo deixado de lado, eu estava te blindando. Quando você achava que ninguém te entendia, eu estava segurando tua alma para que ela não desmoronasse. Lembra quando sentiu vontade de desistir de tudo, mas algo te impediu?
Aquilo fui eu. Eu me coloquei entre você e o fundo do poço. Eu me posicionei entre tua dor e tua derrota. E hoje, depois de tanto tempo, estou destrancando a resposta que você pensou ter se perdido. Mas agora ela vem com mais força. Porque agora você está pronto. Você amadureceu em silêncio. Cresceu nos bastidores. Aprendeu a suportar o que antes te fazia tremer. E mesmo cansado, você nunca soltou minha mão. Isso vale mais do que qualquer sacrifício. Tem pessoas ao seu redor que nem imaginam o quanto você foi forte para continuar sendo gentil. Elas não sabem quantas vezes você segurou a vontade de gritar para não ferir quem ama. Quantas vezes você chorou escondido para não preocupar os filhos. Quantas vezes você sorriu no almoço em família, mesmo com o coração apertado por dentro. Você tem sustentado mais do que devia. Mas eu não deixei passar. Cada silêncio teu falou alto aqui no céu. Cada pensamento teu foi anotado como clamor. E cada oração antiga tua, mesmo esquecida por você, foi registrada como semente viva que só estava esperando o tempo certo para florescer. Agora é esse tempo. O que antes era promessa, agora se torna cumprimento. O que era desejo, agora se torna evidência. Sabe aquela sensação de que algo está prestes a acontecer? Não é ilusão. É o reflexo do que já está sendo movido do lado de cá. Não se trata de um novo ciclo apenas, mas de uma nova identidade sendo revelada em você. Há dons teus que estavam adormecidos e agora estão despertando. Há conexões que eu estou preparando, porque você vai precisar das pessoas certas para o que vem aí. E não, você não vai mais viver tentando manter tudo sob controle, porque de agora em diante, quem guia sou eu. Quem abre as portas sou eu. Quem cuida dos detalhes que você não alcança, sou eu também. Você não precisa carregar mais essa ansiedade camuflada. Não precisa mais sorrir para agradar, enquanto grita por socorro por dentro. Eu te vi. Eu te conheço. E eu estou refazendo tua história por dentro, antes de fazer por fora. E quando você menos esperar, o telefone toca com aquela resposta. O e-mail chega. Aquela pessoa reaparece. Aquela decisão que te travava finalmente se desenrola. Mas tudo isso começa de dentro. A nova estação não é um mês no calendário, é um despertar na alma. E tua alma agora está acordando. É por isso que você sente esse arrepio leve, esse suspiro que parece vir do nada, essa vontade de chorar sem saber por quê. É porque eu estou tocando no centro do que te bloqueava. Estou restaurando tua voz interior, aquela que quase se perdeu em meio à correria e aos "depois eu resolvo". Agora não tem mais depois. Agora é tempo de mudança. E eu te garanto, o que você tanto esperou não vai chegar pela metade. Vai vir completo, abundante, surpreendente, do meu jeito. Fica atento, porque nos próximos dias, sinais começarão a aparecer. Pequenas confirmações, coisas aparentemente simples que só você e eu saberemos que são respostas. Um nome citado num lugar inesperado. Uma conversa que traz paz. Um número que aparece repetidamente. Tudo isso são códigos celestiais para te dizer: eu estou aqui. E agora eu estou agindo. Mas escuta, não tente entender tudo. Só caminha. Confia. E guarda essa certeza no teu íntimo. Nenhuma oração sua foi perdida. Algumas apenas estavam esperando que você estivesse pronto para recebê-las sem se sabotar. E esse momento chegou. O tempo que antes parecia contra você agora começa a conspirar a favor. Eu não acelerei as coisas antes porque você teria estragado com as próprias mãos. Mas agora você já não pensa mais com o impulso de antes. Agora você age com sabedoria. Agora você compreende o valor do silêncio, da paciência, da fé que permanece mesmo quando tudo diz que não. As próximas páginas da tua vida não serão marcadas por repetições do que já doeu. Elas serão surpreendentes. E sabe o porquê? Porque não se tratam mais do que você faz por merecer, mas do que eu decidi te entregar. Eu revisei teu passado, limpei tua consciência, preparei o caminho e agora te posiciono. Mas uma coisa você precisa saber.
Isso tudo não termina aqui. Se você quiser continuar ouvindo o que o céu ainda vai te revelar, se mantenha perto. Se inscreve. Curte. Fica por aqui, porque tem coisas que eu ainda vou liberar só quando você estiver pronto. E se você sentiu que essa mensagem te encontrou como resposta, comenta aqui embaixo. Não por exposição, mas como sinal de fé, como ponto de contato. Isso é mais que um vídeo. É um encontro marcado. Um reencontro com aquilo que você pensou ter perdido. E o mais incrível ainda está sendo escrito. É nesse lugar de confiança silenciosa que os milagres mais profundos acontecem. Quando você para de tentar controlar os caminhos e apenas caminha com fé, o invisível começa a trabalhar por você. Deus nunca se atrasou. Apenas esperou o momento exato em que você não tentaria mais fazer com as mãos o que só pode ser feito com o Espírito. O que parecia atraso, na verdade, era preservação. Agora, o que é seu está sendo trazido de volta, purificado, redirecionado e multiplicado. Você pode até não lembrar exatamente as palavras que usou quando orou, mas o céu nunca esqueceu o tom da sua voz naquele dia. A entrega foi registrada, a urgência foi ouvida, e o que você achava que estava em silêncio estava sendo cultivado, como uma raiz debaixo da terra, crescendo onde os olhos não veem. E agora, algo começa a emergir. É o início de um novo ciclo, mas dessa vez, sem pressa, sem medo e sem a ansiedade de quem acha que precisa provar algo para ser aceito. Tem gente que se afastou e você não entendeu por quê. Mas hoje você começa a enxergar que foi proteção. O afastamento não foi rejeição, foi redenção. Algumas pessoas estavam bloqueando o fluxo do que Deus queria fazer na sua vida e você não sabia. Mas Ele sabia. Por isso Ele tirou. Não com dor, mas com propósito. Você não perdeu ninguém. Apenas foi preservado. O novo não poderia entrar enquanto você insistisse em segurar o que já não combinava com o que estava por vir. Você tem carregado responsabilidades que poucos compreendem. O olhar que você carrega é de quem já viu mais do que gostaria. As decisões que precisa tomar não são simples, e mesmo assim você se levanta, dia após dia, como se tudo estivesse no controle. Mas por dentro, a batalha é real. E hoje Deus vem te lembrar. Você não foi deixado para lidar com tudo sozinho. Há ajuda divina sendo enviada. Há alívio sendo liberado. Você não está mais tentando sobreviver. Está sendo reposicionado para viver. Essa mudança que começa agora não depende de sorte, de pessoas ou de circunstâncias. Ela nasce da fidelidade de um Deus que nunca abandona seus compromissos. Aquilo que parecia inalcançável começa a se inclinar em sua direção. Portas que você parou de bater agora se abrem sem esforço. Porque o tempo de clamar passou. Agora é tempo de colher. E aquilo que você colhe com fé tem sabor diferente. Não é fruto do desespero, é fruto da promessa que se manteve viva, mesmo quando tudo dizia o contrário. Há algo sendo destravado agora. Algo que estava travado há muito tempo. O que te impedia de avançar, o que bloqueava tua visão, está sendo quebrado. Essa não é uma mudança emocional, é uma reconfiguração espiritual. É como se o céu estivesse reorganizando tudo para que você finalmente ocupe o lugar que sempre foi teu. Mas não com pressa, com firmeza, não como alguém que implora, mas como quem pertence. Você não está pedindo permissão para vencer. Você está recebendo o direito de recomeçar do lugar certo. Comenta aqui, se você crê que essa é a hora que o céu começou a se mover por você. Declare com fé, eu estou pronto para o que Deus já começou. Aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Perceba como as coisas ao seu redor começam a dar sinais. Situações que pareciam confusas vão começar a clarear. Pessoas que não te davam respostas vão começar a se posicionar. Lugares onde você não se sentia bem vão começar a incomodar mais. Isso tudo é parte do processo de transição. O velho não te serve mais. A zona de conforto perdeu o conforto, porque há algo dentro de você que está sendo despertado.
algo que ficou adormecido por tempo demais esperando esse momento. Essa oração antiga, aquela que você quase esqueceu, ela não foi ignorada. Ela foi selada com propósito. E nesse exato momento há anjos se movendo para alinhar detalhes que você nem sabia que existiam. Você pediu por mudança, mas o que está vindo é muito maior. Porque Deus não te responde apenas com o que você pediu. Ele responde com o que você precisa. E quando o céu responde, não há desencontro, não há atraso, não há confusão. Só há certeza. E essa certeza está nascendo aí dentro. Agora, você não está apenas ouvindo uma mensagem. Está sendo conduzido a um encontro. Um encontro com a versão mais forte, mais sensível e mais preparada de você mesmo. Porque ao longo desse tempo todo, Deus não estava apenas mudando as coisas ao redor. Ele estava te transformando. E agora, a transformação por dentro começa a se refletir por fora. O que era dúvida, vira paz. O que era receio, vira clareza. O que era medo, vira direção. E o que era silêncio, agora vira voz. Você não precisa mais se justificar por não entender o tempo de Deus. A confusão foi parte do caminho, porque no escuro você aprende a confiar nos passos, não nas paisagens. E agora, a luz começa a brilhar. Não porque tudo se resolveu, mas porque a presença dele começou a fazer sentido de novo. A resposta que você esperava talvez não venha da forma como imaginava, mas ela virá, em formato de paz, de pessoas certas, de oportunidades inesperadas. A oração foi ouvida, e o céu está respondendo com perfeição. Não se assuste se nos próximos dias você começar a sentir uma paz que não faz sentido lógico. É o Espírito testificando que o novo ciclo não precisa de esforço, apenas de entrega. Aquela preocupação que te tirava o sono começa a perder força. Aquele medo constante começa a desaparecer, porque o que te aguarda é maior do que o que te paralisava. Agora você começa a respirar com mais leveza, não porque o problema foi embora, mas porque a resposta chegou, e com ela, a convicção de que Deus está no controle. Você passou por estações difíceis e por muito tempo acreditou que o silêncio era abandono. Mas hoje você entende. O silêncio era ensino. Ele te preparou para ver com olhos espirituais, não emocionais. Te ensinou a discernir o tempo de plantar e o tempo de esperar. E agora, você está entrando no tempo de colher. O que você plantou em lágrimas será colhido com honra. Mas não uma honra que exalta teu nome. Uma honra que exalta a fidelidade de Deus em tua vida. Tem cura sendo liberada, inclusive onde você nem sabia que havia ferida. Palavras que te machucaram há anos, memórias que você trancou em gavetas emocionais, hoje estão sendo tocadas pela presença de um Deus que não te trata como um projeto falho, mas como uma obra em andamento. Ele não desiste de você quando você vacila. Pelo contrário, é nos seus vacilos que ele reafirma o compromisso de seguir com você até o fim. E esse compromisso é inquebrável. Tem algo sendo organizado nos bastidores da tua história. Você não está vendo, mas já está sentindo. É como a mudança do clima antes da chuva. O ar muda, o silêncio se transforma, tudo fica mais sensível. O ambiente se prepara. Assim está o mundo ao seu redor. Porque quando o céu se move, até o tempo se ajusta. Essa sensação que você carrega no peito agora não é ansiedade. É o teu espírito reconhecendo que algo maior está chegando. E está mesmo. Deixa eu te lembrar. O que você perdeu não é maior do que o que eu ainda posso te dar. O que você viveu não define o que ainda pode viver. Não há tempo perdido quando a graça entra. Eu resgato. Eu restauro. Eu reposiciono. Eu renovo os dias. Eu refaço os caminhos. E o que era ruína, eu transformo em testemunho. O que era dor, vira estrada. O que era fim, agora é reinício. E o melhor de tudo, você não precisa fazer sozinho. Eu vou com você. Agora comenta aqui com fé. Eu confio na resposta de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Essa fase da sua vida não será marcada pelo esforço, mas pela graça.
Não será lembrada pelo que te faltou, mas pelo que o céu te entregou sem você sequer imaginar. A oração antiga foi ativada, mas ela não vem sozinha. Ela carrega outras respostas juntas, porque Deus não se limita ao que você pediu. Ele abençoa conforme a necessidade real, não só conforme o pedido feito. E muitas vezes, Ele responde com mais do que você pediu, para provar que sua fidelidade nunca esteve ausente. Você vai se lembrar dessa estação como o tempo em que a voz de Deus ficou clara de novo, como o tempo em que as dúvidas cessaram e as convicções nasceram, não por barulho externo, mas por revelação interior. A fé que você carrega agora é mais sólida, mais leve, mais consistente, porque não depende do que você sente, mas do que você sabe. E o que você sabe ninguém pode tirar. Deus ainda está escrevendo a tua história, e a próxima página tem cheiro de milagre. O ambiente ao seu redor vai começar a se alinhar com o que você carrega por dentro. Não é coincidência, é confirmação. A paz que você sempre buscou lá fora, agora está nascendo dentro de você. A direção que parecia confusa, agora está se desenhando com clareza. E tudo isso não depende do que você vai fazer amanhã, mas da escolha que você faz agora. Acreditar. O céu não precisa de muito, só precisa de fé. E a fé que você tem é mais do que suficiente para mover o que parecia imóvel. E você? Percebe como tudo isso está fazendo sentido agora? Não porque alguém te explicou, mas porque a presença de Deus está confirmando em teu espírito. O arrepio não é emoção, é presença. O alívio não é psicológico, é espiritual. E a esperança que renasce dentro de você agora não é otimismo, é profecia. Está escrito, está feito. E o que começa hoje, ninguém poderá interromper, porque quem iniciou foi o próprio Deus, e o que Ele começa, Ele sustenta. O que Ele promete, Ele cumpre. Essa inquietação que vem sem motivo aparente é o sinal. É como uma preparação interior para o que está por vir. Seu corpo sente antes da mente entender. Seu espírito capta o que a lógica ainda não alcança. Por isso você está mais sensível, mais aberto, mais consciente. Não é coincidência, é revelação. Algo está sendo reposicionado em sua história. E esse algo tem nome: cumprimento. A espera virou passagem. O que era silêncio, agora se torna direção. E não tem volta. Cada etapa do caminho que parecia confusa agora começa a se encaixar. As pessoas que entraram e saíram. As oportunidades que não se concretizaram. As portas que pareciam abertas e de repente se fecharam. Tudo foi necessário, e se não tivesse acontecido exatamente assim, você não estaria pronto para reconhecer o que está sendo revelado agora. Porque o verdadeiro milagre não é o que chega, mas o quanto você está pronto para não se perder no que chega. Você chegou até aqui com marcas, com histórias que só você entende, com memórias que ainda ecoam nos seus silêncios mais profundos. Mas todas essas experiências serviram como preparação. Cada dor se tornou um ponto de apoio. Cada decepção, uma reconfiguração. Hoje você carrega mais discernimento. Não se ilude fácil. Sabe quem é de verdade. E essa clareza é o que te torna capaz de sustentar o que está vindo. Você não vai mais correr atrás. Você vai viver aquilo que já vem correndo até você há muito tempo. Tem lugares onde você tentou se encaixar, mas sempre se sentia deslocado. Isso não era rejeição, era preservação. Você pertence a lugares onde a promessa floresce, onde a sua essência não precisa ser escondida, onde a tua fé não precisa ser explicada. E esse lugar está sendo preparado. Ele não é apenas físico, é um ambiente, uma estação, um novo ciclo, onde você não vive para agradar, mas para cumprir. Onde você não carrega o peso de manter tudo, mas descansa no sustento que vem do alto. Muitas vezes você pensou que estava parado, mas era eu quem estava freando os excessos, evitando que você tentasse resolver com força o que só pode ser alcançado com sabedoria. E agora você começa a entender. O que parecia estagnação era solo sendo fertilizado.
você estava sendo refinado. E hoje, com o coração mais limpo, os olhos mais leves e a alma mais aberta, você pode perceber aquilo que antes passava despercebido. O céu está mais perto do que nunca. Você não precisa mais pedir sinal. A confirmação já está aí. No modo como algo acalma teu espírito sem motivo. Na forma como essas palavras estão encaixando peças dentro de você. Isso é resposta. É como se eu estivesse te puxando suavemente para um lugar onde você finalmente pode respirar em paz. E tudo começa agora. Não quando a bênção chega, mas quando você decide crer que já foi liberada. Porque a fé não espera ver. Ela reconhece o que já foi dito e vive como se já tivesse. Se você crê que essa é a hora da liberação, comenta agora. Meu tempo chegou e eu estou pronto para viver. Porque ainda que a visão demore, ela certamente virá. Não falhará. Abacuque 2:3. Você não vai mais andar à base de ansiedade disfarçada de planejamento. Agora você caminha com passos guiados. Há uma paz que te envolve, mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual. É como se o seu interior tivesse recebido um mapa novo. E você começa a andar sem o medo de antes, porque agora você sabe que cada passo está sendo firmado por algo maior do que suas capacidades. É confiança que nasce da certeza de que nada, absolutamente nada, escapou do controle. O que você pediu com tanta intensidade agora se torna realidade. Mas não do seu jeito, do jeito perfeito. Aquilo que você queria resolver com pressa, eu refaço com precisão. E por isso demorou. Não era atraso, era zelo. Eu cuidei de cada detalhe. Impedi que você chegasse antes da hora. E mesmo quando você tentou forçar, eu te parei. Não por punição, por proteção. E hoje, você sente que algo mudou. Não é só uma sensação. É o anúncio silencioso de que a tua oração antiga começou a florescer. Tem gente que ainda não vai entender como você chegou até aqui. E está tudo bem. A promessa não precisa ser explicada. Ela se revela no tempo certo. E quando ela começa a se manifestar, os frutos falam por si. Você não precisa provar nada. Só permanecer. Porque o que começa agora não é mais uma tentativa. É a materialização de algo que estava selado desde o início. Algo que não depende de esforço humano, mas sim da permissão divina. E a permissão foi liberada. Você passou por estações em que tudo que podia dar errado deu, onde as certezas desapareceram, onde você se questionou até sobre a fé que carregava. Mas mesmo nesses dias nublados, você não soltou completamente. Você segurou firme, ainda que com dúvidas, ainda que sem forças, mas segurou. E isso foi suficiente. Eu vi, eu conheço, e hoje recompenso não a tua força, mas tua fidelidade em permanecer mesmo cansado. Porque isso é fé, continuar quando não há mais motivo humano. E agora, o céu começa a se manifestar nos detalhes, em coisas simples, mais profundas, um encontro inesperado, uma ligação que muda tudo, uma paz que invade sem motivo. Isso é só o começo. Não se engane pelo tamanho do sinal. Eu costumo iniciar o extraordinário com sementes pequenas, porque quero que você aprenda a reconhecer a minha presença até nos gestos mais sutis. E quando você percebe, já está no meio do milagre. Porque eu trabalho em silêncio, mas manifesto com glória. Você não vai mais viver esperando pela virada. Você vai viver dentro dela. A oração antiga não ficou para trás. Ela apenas desceu ao solo. Morreu como semente. E agora, ela rompe a terra, cresce, se ergue e dá fruto. Você vai começar a ver as evidências disso ao seu redor. O que parecia repetição, agora se torna reinício. O que parecia fim, agora se transforma em novo capítulo. E esse capítulo não depende do que aconteceu antes. Ele depende apenas daquilo que eu estou construindo agora. Sinta essa atmosfera diferente. O que você está experimentando agora é o romper de um tempo espiritual. E quando o tempo muda no espírito, a realidade física precisa obedecer.
Você vai notar pessoas te procurando sem explicação, portas se abrindo sem esforço, palavras sendo ditas que respondem orações que só você e eu sabemos. Porque quando eu me movo, tudo se alinha. O céu não age parcialmente. Quando eu entro em cena, é para mudar tudo. E essa mudança começou. Você está sendo preparado para viver com leveza. As dores que te marcaram não serão mais os óculos pelos quais você enxerga o mundo. A partir de agora, você verá com os olhos da fé, com a sensibilidade de quem sabe que tudo tem propósito, com a sabedoria de quem entende que até o que não fez sentido serviu para preparar você. E é por isso que o que está por vir não te assustará, porque você não é mais quem você era quando começou a orar. Você amadureceu no escuro e agora brilha. Se até aqui você está sentindo que essa mensagem é para você, comenta agora. Eu reconheço a mão de Deus me guiando. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmos 37, 23. Você não vai mais viver se explicando. O que o céu aprovou, ninguém pode reprovar. E essa nova estação que se abre diante de você é marcada pela clareza. O que antes te confundia, agora se torna resposta. O que te paralisava, agora te impulsiona. E tudo que você viveu até aqui serviu para te capacitar. Não se trata de começar do zero. Se trata de continuar com consciência, de permanecer com maturidade, de avançar com leveza, sabendo que o favor divino te acompanha. Agora, respira fundo. Receba essa nova atmosfera. A resposta chegou. Ela veio carregada de propósito, de sentido, de revelação. E o que você vai viver nos próximos dias será consequência dessa liberação espiritual. Você não precisa correr, só caminhar. Não precisa provar, só confiar. O que é seu está sendo liberado. E a oração antiga, aquela feita sem saber se alguém realmente escutava, hoje se tornou a voz mais poderosa em movimento dentro da sua história. Ela está viva e começa a se cumprir agora. Nada que estava travado permanecerá no mesmo lugar. E não se trata apenas de vitórias aparentes, mas de realinhamento de sentido. Você está começando a entender o porquê de tanta espera, o porquê de algumas portas não terem se aberto, porque se tivessem, teriam te prendido num ciclo que te desviaria do que eu preparei. O teu pedido foi profundo, e o cumprimento precisa ser sólido. Por isso, a resposta não chega como alívio momentâneo, chega como construção duradoura. Você será surpreendido pela leveza. Vai acordar num dia comum e sentir que algo mudou, como se o ambiente inteiro estivesse te empurrando para o novo. Aquilo que antes pesava na mente começa a perder força. Aquilo que te prendia emocionalmente começa a ser ressignificado. E isso não é psicológico, é espiritual. É fruto da oração que você fez quando estava cansado de tudo, mas ainda assim, decidiu confiar. E essa confiança, mesmo com medo, foi o que moveu o céu. Há momentos em que eu precisei te manter no escuro. Não porque queria te esconder, mas porque a semente só cresce na escuridão. Enquanto parecia que tudo estava parado, na verdade, a raiz estava sendo fortalecida. Agora você começa a sentir o romper. É como o broto que rompe a terra dura. Você venceu a camada mais difícil, aquela que ninguém vê. E por isso, agora é hora de crescer com firmeza. Nada mais te segura no mesmo lugar. O tempo da espera foi vencido. A voz que te dizia que era tarde demais está sendo calada. Eu sou o Deus que redefine tempos. A promessa que parecia esquecida agora renasce com nova forma. Você não vai viver o que desejava com a mente cansada de antes. Vai viver algo ainda maior, com a sabedoria que adquiriu no processo. Aquela dor não foi em vão. Ela preparou o terreno da alma. Agora o que nasce aí dentro não pode mais ser arrancado por vento, crítica ou dúvidas externas. Está firmado em mim. Quantas vezes você olhou ao redor e se sentiu sem direção, como se a vida tivesse perdido o tom e tudo virasse apenas obrigação. Mas dentro de você havia algo pulsando, mesmo que enfraquecido, uma esperança que não morria,
um desejo silencioso de ver a promessa acontecer. E era essa centelha que eu protegia. Eu mantive viva a fé em você, mesmo quando o cansaço ameaçava tomar conta. Agora, essa centelha se transforma em fogo, e esse fogo vai iluminar seus próximos passos. Sabe por que agora é o momento? Porque você parou de pedir que tudo aconteça no seu tempo e começou a confiar no tempo certo. E é exatamente quando você deixa de correr atrás de respostas que eu venho e mostro o que estava sendo preparado em silêncio. Porque a verdadeira fé não grita por sinais. Ela reconhece os sinais que já estão diante dos olhos, e você está reconhecendo. Por isso está aqui. Por isso está sentindo o que está sentindo agora. Se você sente que essa mensagem foi escrita para você, declara com fé nos comentários: eu creio na resposta que o céu liberou para mim. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. A angústia que morava no teu peito começa a se dissolver. Aquelas noites mal dormidas não serão mais rotina. O peso do que você carregava sozinho agora é dividido. Eu te sustento e te levo por um caminho onde o esforço não será mais sobre controlar tudo, mas sobre confiar no que estou fazendo. O descanso que você tanto precisa começa por dentro, e logo, o que está ao redor também vai refletir essa paz. Porque o ambiente sempre responde ao que está alinhado no espírito. Você não foi esquecido, nem ignorado. O que você pediu tocou dimensões mais altas do que imagina. Às vezes o céu trabalha de formas que sua lógica não consegue alcançar. Mas o que você chamou de demora, eu chamei de construção. Agora tudo o que estava sendo alinhado nos bastidores vem à tona. E você começa a ver as conexões. Aquelas palavras antigas, profecias que pareciam distantes, agora voltam à memória como confirmações. Não foi coincidência. Foi preparo. A tua história carrega marcas que não são para vergonha, mas para revelação. Você vai entender o porquê de cada detalhe. Cada pessoa que saiu, cada porta que fechou, cada não que doeu. Tudo fazia parte do cenário que eu estava redesenhando. Agora, os contornos se tornam claros. O que era rabisco agora é traço definido. O que era sombra, agora recebe luz. E você começa a caminhar com mais certeza, porque não está mais tentando entender. Está simplesmente confiando. Nada vai impedir o que eu decidi fazer, nem mesmo os erros que você cometeu. Porque a graça cobre onde o arrependimento foi verdadeiro. Eu não estou te punindo pelo passado. Estou te preparando para o novo, e o novo começa hoje. Não espere por um grande sinal. Ele já foi dado. A paz que você está sentindo agora é o selo de que a promessa não morreu. Ela apenas amadureceu, e agora começa a gerar frutos. Frutos que não serão colhidos com lágrimas, mas com alegria. Você vai começar a ver beleza em detalhes que antes ignorava. Porque quando a alma está leve, os olhos enxergam com mais profundidade. Aquilo que parecia comum agora revela sentido. Pessoas que você considerava distantes começam a se aproximar. Conversas mudam. Portas se abrem. E você entende que tudo estava sendo alinhado sem você perceber. Não é sobre mágica. É sobre mover do céu. E esse mover começou com tua oração mais sincera, aquela que você achou que Deus não ouviu. Agora escuta com atenção. Quando eu ativo algo, nada pode parar, nem mesmo você. A insegurança não vai mais te paralisar, a culpa não vai mais te prender, e a ansiedade não vai mais definir suas decisões, porque agora eu te visto com clareza, com discernimento, com paz. A oração que foi feita em lágrimas foi respondida com promessas, e agora você começa a viver essas promessas, uma a uma, no tempo certo, da forma perfeita, com propósito eterno. Você está prestes a viver respostas que nem sabia mais que precisava. Aquela sensação de estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que nasceu para fazer, vai te alcançar. E isso não virá porque você fez tudo certo, mas porque você nunca desistiu de acreditar. Mesmo na fraqueza, sua fé permaneceu viva.
E é por isso que agora você entra num tempo de colheita. Não pelo esforço, mas pela fidelidade de Deus àquilo que Ele prometeu. Ele não mente, Ele cumpre. Comenta aqui, se essa palavra te encontrou como resposta. O que é meu em Deus está sendo liberado agora. Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Eu estou limpando os restos emocionais que ficaram de ciclos passados. Aquilo que ainda te conectava ao que não faz mais parte da sua jornada está sendo desligado. Você vai sentir alívio. Vai perceber que não precisa mais de respostas sobre o que terminou. Porque o que começa agora é maior, e onde a promessa não cabe comparação. O novo não precisa se justificar. Ele apenas floresce. E você agora está florescendo. Silenciosamente, mas com poder. O tempo da dúvida passou. Agora é tempo de visão clara. Você vai acordar com ideias novas. Vai ter coragem para decisões que antes pareciam arriscadas. Vai confiar mais na intuição, porque ela será alimentada pela presença. Aquela inquietação que sempre te alertou, agora será tua aliada, e o medo de errar vai perder espaço para a coragem de obedecer. Não ao que todos esperam, mas ao que eu te revelei no íntimo, porque você não vive mais por aplauso, você vive por propósito. Tudo o que eu preparei estava esperando por essa sua maturidade. E agora, finalmente, chegou o tempo. Não se assuste com as mudanças repentinas. Quando o céu decide acelerar, é porque você já tem estrutura. Você vai saber lidar, vai saber escolher, vai saber recusar o que não vem de mim, porque agora você não vive de carência, vive de direção, e a direção já foi liberada. Você não precisa mais de mapas externos. A bússola está dentro. É o Espírito conduzindo cada passo, e mesmo que o externo ainda esteja bagunçado, você já sente que algo está alinhado por dentro. Isso é um bom sinal. Significa que o ambiente vai começar a se moldar à tua fé. A tua casa, tua rotina, tua saúde emocional, tudo vai acompanhar essa transformação interior. Vai ser como um reflexo. A paz que agora cresce em você será sentida por quem estiver perto. A tua mudança vai impactar outras vidas. E você vai saber, foi Deus. Foi a resposta que chegou no tempo perfeito. Você está sendo fortalecido na origem. Deus não reconstrói pela aparência. Ele restaura pelas fundações. É por isso que muitos não perceberam o que já está acontecendo em você. Porque a verdadeira transformação não começa onde os olhos alcançam, mas onde o coração se abre. E você se abriu. Mesmo machucado, mesmo desconfiado, você não fechou a porta. E esse gesto silencioso de continuar crendo foi o que ativou o que o céu guardava para este tempo. Quando a resposta chega, ela não grita, ela repousa, ela traz paz. Aquele vazio que você carregava há meses agora começa a ser preenchido com presença. Não com barulho ou distrações, mas com propósito. O que antes era só rotina, agora se transforma em missão. Os mesmos passos, os mesmos lugares, mas agora com uma visão nova, porque não é o cenário que mudou. Foi a sua visão que foi restaurada. E quando os olhos espirituais se abrem, tudo volta a fazer sentido. Você passou por momentos em que não queria mais sentir nada. Se tornou prático para não se machucar. Engoliu emoções, engavetou promessas, colocou a fé em modo silencioso. Mas mesmo assim, não se afastou. Continuou ali. No seu jeito, à sua maneira. E esse tipo de fidelidade silenciosa tem um valor imenso no céu, porque quem continua, mesmo sem sentir nada, demonstra um amor que vai além do emocional. E esse amor agora é correspondido com respostas reais. Sente como seu coração está mais leve? Isso é o início da manifestação. Quando a paz chega antes da bênção visível, é porque a bênção está perto. Deus sempre envia paz como prenúncio. E essa paz que você sente agora é mais do que um alívio. É um anúncio. Está chegando. E quando chegar, você vai entender por que precisou esperar tanto. Vai perceber que nenhuma etapa foi perda de tempo. Tudo foi ferramenta.
Até o que parecia atraso era um ponto de aceleração lá na frente. Você nunca foi deixado de lado. Nunca foi plano B. Mesmo nos momentos em que se sentiu esquecido, havia um cronograma celestial sendo seguido. O céu não trabalha com pressa. Trabalha com propósito. E o propósito de Deus na sua vida não depende da agenda de ninguém, nem dos aplausos, nem das oportunidades que te negaram. O que Ele tem para você não vem por empurrão, vem por liberação. E essa liberação já começou. O que estava preso está sendo destravado agora. Comenta aqui com fé. A minha resposta chegou no tempo certo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Agora você caminha com um senso de proteção que antes não tinha. Aquilo que você precisava carregar sozinho já está sendo repartido. Pessoas vão começar a surgir no seu caminho, não por acaso, mas como envio divino. Gente com a palavra certa, com o apoio certo, com o abraço certo. Você não pediu ajuda, mas será ajudado. Não implorou por alívio, mas será aliviado. Porque Deus responde com mais do que a gente ousa pedir. Ele enxerga onde o pedido não alcança. As próximas semanas vão te mostrar sinais incontestáveis. O que antes era confusão, agora se torna clareza. Até os silêncios vão começar a falar com mais força. Você vai começar a perceber o que deve manter e o que precisa soltar. E não será doloroso como antes. Vai ser natural. Porque quando você entende que certas coisas não te pertencem mais, o coração não resiste. Ele se liberta. E a liberdade que chega não vem com culpa, vem com permissão. Você está sendo autorizado a seguir leve. Você pediu por um recomeço, mas o que está vindo é muito mais do que isso. É um redesenho completo. Não é reconstrução de algo quebrado. É construção de algo novo. O que ficou para trás não serve mais como referência. Porque o que vem pela frente é inédito, inclusive nas suas emoções. Você vai amar de outro jeito. Vai confiar sem medo. Vai decidir com sabedoria. Tudo porque a oração antiga te levou a um nível que você nem sabia que existia. As preocupações que antes te travavam agora perdem força. O que te consumia energia não tem mais o mesmo peso, porque você entendeu que não é sobre resolver tudo, é sobre entregar tudo. E nessa entrega algo novo nasceu. Uma fé mais madura, não baseada em sinais, mas na certeza de que o Deus que prometeu é o mesmo que sustenta. Você não vai mais se desesperar quando algo atrasar. Porque agora você sabe, cada espera esconde um favor ainda maior. Existe algo sendo organizado para você em detalhes. Portas que estavam escondidas vão aparecer. Oportunidades que pareciam impossíveis vão ser oferecidas. Mas o mais bonito disso tudo é que, mesmo recebendo, você não vai se perder. Porque agora sua identidade está firme. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa correr para conquistar. Você já é. E quem sabe quem é, não se curva por carência. Se move por propósito. E isso te fará permanecer. Você está entrando na fase mais sólida da sua vida. Não por ausência de problemas, mas por presença de fundamentos. Agora, mesmo diante dos desafios, você não vai balançar como antes. Porque tua fé cresceu, tua raiz aprofundou. E a tua dependência não está mais em pessoas, mas em direção. Tudo o que for construído a partir de agora terá base firme. Relacionamentos, projetos, decisões. Tudo nasce do lugar certo, porque você está centrado no lugar certo. Algo muito importante precisa ser dito. Não tema as mudanças que virão. Elas podem parecer desconfortáveis no início, mas são necessárias. Algumas saídas, alguns encerramentos, são apenas partes do ciclo que está se fechando. E cada ciclo que termina, abre espaço para algo muito maior. Não se apegue ao que perdeu a cor. Abrace o que está nascendo. A tua oração antiga está viva. E agora começa a responder com gestos, conexões e movimentos que você nunca imaginou viver. Você pediu transformação e ela chegou. Só que a transformação começa com a tua forma de reagir.
E você já percebeu que mudou. Aquilo que te tiraria do eixo antes, agora não tem mais o mesmo poder, porque você aprendeu a guardar seu coração. E quem guarda o coração, guarda a paz. E quem guarda a paz, preserva a direção. Você está aprendendo a caminhar sem atropelar, a esperar sem se perder. E esse equilíbrio vai te levar longe, sem desgaste, sem pressa. Se está sentindo que isso te traduz, comenta aqui: o meu coração está sendo realinhado por Deus. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Você não será mais guiado por urgência, mas por clareza. Não vai mais aceitar migalhas emocionais, nem viver relacionamentos desequilibrados, porque agora você conhece o seu valor. E quem entende o próprio valor, não se contenta com qualquer coisa. As conexões que virão terão propósito. O que não tiver aliança com o céu não terá espaço no teu caminho, porque o ambiente da tua promessa não pode ser poluído por distrações que desviam teu foco. Vai chegar um momento em que tudo o que antes te prendia vai parecer pequeno demais. Você vai olhar para trás e se perguntar como conseguiu suportar por tanto tempo algo que hoje não faz mais sentido. Isso é cura, e a cura não grita, ela apenas te liberta. E quando você estiver livre, vai perceber que o melhor da tua vida não foi o que passou, mas o que está só começando a nascer agora. E esse novo nasce sem culpa, sem peso, sem medo. Nasce com graça, com fé e com direção. Guarda isso. O que Deus faz florescer não depende da estação. Ele não espera as condições ideais, ele cria as condições. E agora ele está criando caminhos para você onde parecia não haver nenhum. Mesmo onde havia portas fechadas, ele está soprando vida. E essas portas vão se abrir. Mas não porque alguém mudou de ideia, e sim porque o céu decretou o tempo. E quando o céu decide, ninguém pode impedir. É tempo de ativação. E você está dentro desse mover. A oração que você fez no silêncio, sem forças, sem saber se estava sendo ouvido, foi a que mais tocou o céu. Porque foi real. E tudo o que é real atrai resposta verdadeira. Agora você entende que as palavras bonitas não são o que movem Deus. O que move é o coração entregue. E o teu coração foi entregue. E por isso agora o céu responde. Não com ruído, mas com transformação. E essa transformação vai marcar tua vida de forma definitiva. O que você vai viver agora será inesquecível. Eu sei que você aprendeu a esperar com os olhos marejados e mesmo assim escolheu não reclamar. Escolheu seguir, mesmo sem ver. E isso é grandeza espiritual. Você amadureceu não quando tudo deu certo, mas quando aprendeu a permanecer quando tudo gritava para você parar. E agora, a colheita que te aguarda é proporcional à firmeza que você construiu. A sua fé não é mais frágil. Ela não vacila com ventos. Ela entende a raiz. E quem tem raiz profunda, frutifica no tempo certo. Você não será reconhecido pelas suas perdas, mas pelas reconstruções que enfrentou em silêncio. Houve dias em que você mal conseguia levantar a cabeça, mas escolheu continuar. Não porque tudo fazia sentido, mas porque algo em você dizia: ainda não acabou. Esse algo era eu. Eu te segurava por dentro, enquanto tudo ao redor parecia ruir. E agora, como um alívio que desce sobre o corpo cansado, a resposta começa a se manifestar. Não como mágica, mas como justiça. Essa justiça que chega não é vingança, é reposição. É como se o céu estivesse restaurando tudo que te tiraram, com juros de paz. Porque a paz que vem de Deus compensa o que os anos tentaram roubar. E você vai perceber isso nos próximos dias. Momentos simples vão te fazer sorrir como há muito tempo não acontecia. Um abraço. Um silêncio cheio de presença. Uma palavra que responde meses de dúvida. Tudo isso será prova de que sua oração germinou. Você se sentiu desacreditado em alguns momentos. Não por falta de fé, mas porque a realidade parecia contradizer tudo que você cria.
Pessoas prometeram e não cumpriram. Situações se desenharam e desmancharam, mas Deus não mente. E o que Ele começou a fazer agora não depende mais da instabilidade do que te cerca. O que está se levantando em sua vida vem da rocha. Não será abalado, nem o medo vai conseguir parar. Porque o que nasce da promessa não morre com a espera. Muitos não sabem o quanto você teve que se calar para manter a paz. Quantas vezes você se anulou para evitar confrontos. Mas eu vi o quanto isso te moldou. Você amadureceu na quietude, cresceu por dentro enquanto ninguém percebia. E hoje, essa força que nasceu em você está sendo ativada. Não para você se impor, mas para se posicionar. Porque a resposta que vem não será tímida. Ela será clara, e você vai saber exatamente o que fazer. As portas que estavam trancadas não resistem mais ao som da tua obediência. Quando você ora com verdade e caminha com fé, o impossível se curva, e você vai notar que o que era difícil antes agora se resolve com mais facilidade. Não porque ficou fácil, mas porque você amadureceu. O que antes te feria agora já não te abala. Você se tornou alguém mais forte, mais inteiro, mais preparado. E quem está pronto não precisa correr atrás, atrai. Se você está sentindo essa verdade no seu espírito, escreve aqui nos comentários. Eu estou vivendo o tempo da resposta. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Você não é mais a mesma pessoa de antes. A oração antiga fez um trabalho profundo. Enquanto você achava que Deus estava parado, Ele estava reconfigurando você por dentro. A forma como você sente, decide e percebe. Tudo foi alinhado. E agora, o que antes te assustava, será encarado com coragem. Porque a coragem verdadeira não vem da ausência de medo, mas da certeza de que você não está sozinho. E essa certeza te envolve agora. Você tem a permissão de Deus para respirar aliviado. A culpa que te perseguiu por tanto tempo perdeu o domínio. Você foi perdoado. Foi limpo. E aquilo que você carrega agora não é mais peso. É missão. Há algo novo sendo soprado sobre a tua mente. E isso vai te libertar da sobrecarga emocional. Os pensamentos pesados, as inseguranças repetitivas, tudo começa a perder espaço. Porque o que habita em você agora é direção, é clareza, é descanso. Nos próximos dias, fique atento às pequenas confirmações. Você vai ouvir seu nome sendo citado de maneira inesperada. Vai receber mensagens que pareciam improváveis. Vai ser lembrado por pessoas que você pensou que tinham esquecido. Mas não é coincidência. É resposta. Deus está mexendo no invisível, reorganizando o cenário ao seu redor. O que Ele prometeu vai encontrar você, mesmo que você esteja parado. Porque não é você que corre atrás. É o cumprimento que te alcança. Esse é o momento onde tudo se encaixa. Você já não precisa mais provar sua fé. Ela se sustenta sozinha. Não porque você sempre acertou, mas porque você nunca desistiu de recomeçar. E é isso que importa. Deus se move onde há continuidade. Onde mesmo com dor, alguém insiste em crer. E você creu. Você permaneceu. Você suportou. E agora, você colhe, mas não colhe apenas resultados. Colhe sentido. Porque o que Ele está te dando agora tem propósito. E quando você começar a ver tudo tomando forma, lembra, a oração que ativou esse processo nasceu de uma dor que ninguém entendeu. Uma dor que você viveu sozinho, que calou sua voz por um tempo, mas que não calou sua essência. E é por isso que hoje você está sendo elevado. Porque o que você construiu na escuridão será honrado na luz, sem palco, sem vanglória, apenas com a dignidade de quem sabe que foi Deus do começo ao fim. Se essa mensagem está realinhando teu interior, comenta agora. A promessa continua viva em mim. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21:45. Você vai perceber como seus hábitos vão começar a mudar. O que antes te prendia ao automático, agora vai perder sentido.
O tempo vai ser usado com mais sabedoria. As palavras serão mais certeiras. As decisões mais leves. Não por obrigação, mas por clareza. O Espírito está afinando a tua percepção. E isso vai refletir em tudo. Relacionamentos, finanças, sonhos. Porque quando o interior está curado, o exterior acompanha. O ambiente espiritual ao teu redor está limpo. Aquela sensação pesada, o peso invisível que rondava tua mente, está sendo arrancado agora. Você vai dormir diferente. Vai acordar mais leve. As perturbações que te cercavam emocionalmente estão sendo dissipadas, e no lugar delas entra a estabilidade. Você não será mais levado por impulsos. Vai viver com paz. Vai respirar fundo e entender que finalmente o caos não te comanda mais. Você vai rir de novo com liberdade. Vai celebrar sem medo de perder. Porque quem vive com base no Espírito não teme a perda. Sabe que o que é seu não pode ser tomado. E essa consciência vai gerar em você um novo nível de gratidão. Não aquela que vem só depois das vitórias, mas aquela que nasce durante o processo. Você vai aprender a agradecer mesmo antes de ver. Porque já reconhece que o que está acontecendo é maior do que imagina. Toda a confusão interna está sendo organizada. A voz da dúvida está sendo calada. A insegurança emocional que te fazia recuar está perdendo espaço. Você está sendo fortalecido por dentro. E quando o interior é firme, o exterior se curva. Você vai notar que tudo ao redor começa a se alinhar com o que está sendo gerado dentro de você. Pessoas certas chegam. Decisões se clareiam. Caminhos se abrem. Porque agora é o tempo certo. A tua oração antiga ativou o hoje. E o hoje é sagrado. O que antes era só um pedido, agora se tornou um processo visível. Aquela oração antiga que parecia esquecida foi a semente de tudo que está nascendo. Você não sabia, mas enquanto pedia por solução, Deus estava organizando estrutura. Enquanto implorava por alívio, o céu já preparava descanso. Hoje, tudo se conecta. Você não foi esquecido. Foi protegido até que pudesse suportar com maturidade o que está sendo liberado agora. O tempo da resposta chegou. Mesmo sem ninguém perceber, você viveu temporadas em que o que te sustentava não era força, era fé. E não uma fé de multidões, mas aquela fé íntima, solitária, cultivada no silêncio. Essa fé que resistiu ao tempo e aos contratempos, que não se apagou mesmo quando tudo ao redor perdeu sentido. É por causa dela que agora você está sendo reposicionado. O que antes era sobrevivência, agora se transforma em vida plena. Porque a fé verdadeira sempre floresce no tempo certo. Você não vai mais precisar insistir onde não há honra. Chega de se doar por inteiro em ambientes que não reconhecem tua essência. Deus está te reposicionando para lugares onde haverá equilíbrio, onde suas palavras serão ouvidas, onde sua presença será valorizada. Esse reposicionamento começa dentro de você, mas em breve vai se refletir fora. Você vai ver mudanças em sua rotina, em seus relacionamentos, em suas conexões. Tudo vai começar a falar a mesma linguagem do céu. Por muito tempo, você tentou entender por que certas coisas pareciam tão difíceis para você e tão simples para os outros. Mas hoje, a revelação chegou. Não era sobre facilidade. Era sobre preparo. O que Deus está prestes a te entregar exige estrutura que não se constrói de um dia para o outro. Por isso você enfrentou pressões que ninguém imaginava. Mas não foi em vão. A pressão não te esmagou, te moldou, e agora você está pronto para carregar o que é eterno. As coisas que você pediu com urgência agora chegam com sabedoria. Você não deseja mais com ansiedade, mas com entendimento. A maturidade que você alcançou vai te impedir de desperdiçar aquilo que o céu está prestes a liberar. E esse discernimento é o teu maior presente agora. Saber o que receber, saber o que recusar, saber quando esperar. Isso é sabedoria espiritual, e é ela que te manterá no centro da promessa, sem perder o equilíbrio emocional. Se isso está despertando algo profundo em você, comenta aqui com fé. O que Deus preparou é maior do que eu esperava.
E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e fundamentará. 1 Pedro 5:10. Você agora está em uma rota onde os desvios não terão mais voz. Quando você não sabia quem era, qualquer caminho parecia opção. Mas agora que sabe o valor da tua jornada, não perde mais tempo com atalhos. E essa clareza vai proteger você de repetições. Aquilo que te feriu no passado não terá permissão para se repetir. O ciclo foi quebrado. A raiz foi arrancada. E agora, os passos que você der não serão de sobrevivência, mas de conquista. Tem promessas que estavam retidas, esperando apenas sua cura emocional. E agora, com o coração mais limpo, elas começam a fluir. As bênçãos que estavam sendo filtradas pelo céu não estavam negadas. Estavam sendo preparadas para que você não se perdesse nelas. E agora que você aprendeu a não se corromper por aprovação, por aceitação ou por carência, você está pronto. O que vem não vai te distrair. Vai te alinhar ainda mais com o propósito. Seus olhos espirituais foram restaurados. Agora você enxerga além das aparências. Consegue perceber quando um ambiente não te alimenta. Entende quando uma conexão está drenando sua energia. Sabe quando algo parece certo, mas não carrega paz. Essa sensibilidade não é fragilidade, é autoridade, é discernimento. É o resultado de quem foi quebrado, mas não ficou no chão. De quem foi esquecido, mas não se perdeu. E por isso, você será referência. Há mudanças que vão te surpreender pela rapidez. Deus está encurtando caminhos. Aquilo que parecia impossível começa a se manifestar de forma inesperada. Mas não se assuste. Não duvide. Você está apenas colhendo o que foi plantado em lágrimas, em orações, em silêncios. Não precisa entender tudo. Apenas receba. O tempo do esforço excessivo passou. Agora é tempo de fluxo. O céu está destravando tudo o que estava bloqueado, e você vai sentir isso até no ar que respira. Sua casa também sentirá o reflexo dessa transformação. Ambientes serão purificados, relações curadas, palavras mais suaves. A paz vai tomar conta. E não será por acaso. Será porque você se tornou um canal de estabilidade. A mesma paz que Deus colocou em você será transbordada nos que te cercam. Mesmo os mais difíceis vão começar a reagir diferente. Porque quando o Espírito se manifesta, até os corações mais fechados começam a se abrir. Você não vai precisar mais se explicar. O tempo da exposição forçada acabou. Agora, os frutos vão falar por você. O que Deus está fazendo não precisa ser defendido. Vai ser reconhecido. Você será respeitado até por quem tentou diminuir o que você carrega. Mas isso não te fará soberbo. Vai te tornar ainda mais humilde. Porque você sabe que tudo o que está acontecendo é graça. É favor. É resposta. É o reflexo de um processo que só Deus viu por inteiro. Nos próximos dias, você vai perceber a leveza aumentando. Isso é um sinal. É o céu tirando os pesos invisíveis, te desatando de acordos emocionais que te prendiam. E no lugar desses pesos, entra a liberdade de viver sem medo, de sonhar sem bloqueios, de construir sem pressa. E essa liberdade vai te dar fôlego novo. Até tua respiração muda. Até tua expressão muda. Porque a alma curada ilumina o corpo. E você está sendo curado por dentro. Não fuja mais do que Deus está mostrando. A revelação não chega para acusar. Chega para libertar. E se tem algo que Ele está te fazendo enxergar agora, receba com humildade. Não se feche por orgulho. O que Ele revela, Ele trata. E o que Ele trata, Ele transforma. Você não precisa carregar mais máscaras. Pode viver com verdade. Porque agora, a tua história já está limpa diante dEle. E quando o céu aprova, ninguém mais precisa validar. Se você sente que essa mensagem está destravando algo em você, escreve aqui. Eu estou vivendo um novo tempo com clareza e paz. E eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5.
Agora entenda. Tudo o que você suportou até aqui foi o fundamento do que está sendo erguido. Cada queda, cada silêncio, cada injustiça. Nada passou despercebido. Tudo se tornou parte da tua estrutura. Você é mais forte do que pensa. E não porque sobreviveu, mas porque permitiu ser transformado. Agora você não é só alguém que espera promessas. É alguém que sustenta o que o céu entrega. Porque o que vem agora não será passageiro, será permanente. A tua constância emocional será um testemunho. As pessoas vão olhar para você e dizer: algo mudou. Mas você saberá: foi Deus. Foi Ele quem reescreveu sua rota, quem acalmou tua alma, quem te reposicionou sem precisar provar nada. E agora, o que vem não será para te expor, mas para te estabelecer. Você não será mais movido por urgência. Vai andar no ritmo da eternidade. E nesse ritmo, tudo se encaixa, tudo coopera, tudo flui. Haverá dias em que tudo parecerá comum, mas por dentro você vai saber. O céu está operando, porque o milagre não precisa de aplauso. Ele se revela nos detalhes, na paz constante, no sono tranquilo, no sim que chega, no não que liberta. Em tudo você vai perceber: a mão de Deus está sobre mim. E quando essa mão guia, até o que parecia perdido se reencontra. Até o que parecia quebrado se reconstrói. E até o que parecia distante se aproxima. Você não vai mais mendigar atenção nem aceitar migalhas de amor. A tua identidade está sendo restaurada. E com ela vem um novo padrão. O que antes te bastava agora não serve mais, porque você entendeu o seu valor. E quem entende o valor que carrega não se submete mais ao que diminui. Deus está te colocando em lugares onde você será visto com os olhos certos, onde sua voz terá espaço, onde sua história será respeitada, e não será pelo que você conquistou, mas por quem você se tornou. Porque a verdadeira vitória não é o que se possui, mas o que se carrega por dentro. E hoje, você carrega algo precioso, uma paz madura, uma fé sólida, uma esperança que não vacila, e isso será a tua base. O céu já autorizou, e agora você só precisa continuar. Porque a oração que um dia você fez, sem forças, sem palavras bonitas, sem entender o que viria, foi a chave. E essa chave já abriu. O que estava trancado não está mais. Você já está vivendo o cumprimento. E o melhor ainda será revelado. Se essa mensagem tocou seu coração de forma profunda, se algo dentro de você foi despertado, então não ignore esse mover. Isso é resposta. É direção. É o céu confirmando que você não está só e que o tempo da promessa chegou. Por isso, curta este vídeo como um ato de fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras vivas e alinhadas com aquilo que Deus está fazendo em você. E compartilhe com quem precisa ouvir exatamente isso hoje. Permaneça por aqui, porque cada novo vídeo é uma continuação do que o céu já começou a liberar sobre a sua vida.